E já começamos com informações lá de Brasília. Vamos para o nosso contato diário aqui com o Pedro Moreira. Vamos falar sobre Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, que está preso. Passou o fim de semana isolado numa cela, numa penitenciária federal de Brasília. Pedro, vamos falar um pouco sobre o que temos aí de estratégias da defesa de Daniel Vorcaro e também o que podemos esperar para essa semana. Teremos segunda turma do Supremo Tribunal Federal reunida para julgar a prisão do dono do Banco Master. Seja bem-vindo, Pedro. Mais uma vez, bom dia. Obrigado, Carol. Ótimo dia para você também. Ótimo começo de semana para quem está acompanhando o novo dia. Esse julgamento, né, vai ser para referendar ou não a decisão do ministro André Mendonça, que é o relator do caso do Master no Supremo Tribunal Federal e é quem havia atendido ao pedido da Polícia Federal pela prisão de Vorcaro, né? Ele que cumpria medidas cautelares, medidas restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica, né? Mas diante da revelação da perícia de um dos celulares de Vorcaro, com a troca de todas aquelas mensagens em que a Polícia Federal viu indícios, né, de uma organização criminosa e de possível ameaça a pessoas, né, a inimigos de Vorcaro, então optou-se pela prisão dele, que aconteceu na quarta-feira da semana passada. Vorcaro foi inicialmente levado para uma superintendência da Polícia Federal em São Paulo, depois para um centro de detenção provisória em Guarulhos, por fim para a penitenciária estadual de Potim, no interior de São Paulo. E na sexta-feira, então, atendendo a mais um pedido da Polícia Federal, o ministro André Mendonça autorizou a transferência dele para um presídio federal de segurança máxima e a unidade escolhida foi a unidade aqui de Brasília. Carol, a Penitenciária Federal de Brasília, ela fica muito próxima ao Complexo da Papuda, que é mais conhecido do grande público, né? O Complexo da Papuda é um complexo penitenciário distrital, né? Administrado pelo Distrito Federal. E dentro do Complexo da Papuda há, por exemplo, outras estruturas, como um batalhão da Polícia Militar, o 19º Batalhão, que é onde está preso também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, uma área bem próxima, né, cujo acesso se dá pela mesma rodovia, inclusive o esquema de segurança daquela área atende tanto a Penitenciária Federal quanto o Complexo da Papuda. Então, é nessa região da capital em que está Daniel Vorcaro desde a última sexta-feira. E ele está sujeito ao sistema diferenciado de prisão ao qual estão submetidos todos os detentos das prisões federais, dos presídios de segurança máxima. Por isso, ele inicialmente começa a prisão, a estadia dele na penitenciária em uma cela de 9 metros quadrados, onde ele vai ficar isolado por 20 dias e depois, então, ele é transferido para uma cela padrão, né, igual a que todos os outros detentos estão na penitenciária, que tem 6 metros quadrados. Ao todo, o presídio tem 208 celas desse tipo. E na cela menor, em que ele vai ficar depois de vencidos esses 20 dias, existe ali uma pequena estrutura de cama, escrivaninha, banco e prateleiras todas feitas de cimento, né, de alvenaria. Também há um banheiro dentro da cela e a permanência, a rotina dos presos nessa penitenciária é de 22 horas por dia dentro da cela e 2 horas de banho de sol. Ele também recebeu um enxoval com roupas, calçados, itens de cama e banho, um kit de higiene pessoal e de limpeza, né? E por enquanto, Carol, durante o fim de semana, por exemplo, não há permissão de visitas, né? Os advogados não puderam estar com o Vorcaro no domingo, disseram que consultaram a penitenciária sobre isso, mas a visita não foi autorizada. E pelas regras também dos presídios federais, mesmo os encontros com os advogados são gravados. E a defesa entrou com um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal, um pedido para o ministro André Mendonça, pedindo que esse primeiro encontro dos advogados com Vorcaro no presídio federal não seja gravado. A gente vai precisar aguardar então a decisão do ministro André Mendonça sobre isso. Os advogados puderam ter contato com Vorcaro em São Paulo, né? Antes, quando ele estava usando apenas tornozeleira eletrônica, esse contato era mais fácil. Quando ele foi preso na quarta-feira, os advogados puderam estar com ele em algumas ocasiões, acompanharam, por exemplo, a audiência de custódia, que foi realizada logo depois da prisão. Mais interlocutores do banqueiro, conforme apurou a CNN, contam que aumentam as chances dele
pensar sobre uma delação premiada. E aí, considerando esse novo contexto, por causa da prisão, é que os advogados devem preferir conversar com ele sem serem gravados, né, Carol? Então é isso que a gente aguarda para essa semana, talvez para as próximas horas, essa decisão sobre a primeira visita da defesa e também o início do julgamento da turma que vai referendar ou não a decisão da prisão da última semana, Carol.